Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Triad Studio. Hoje nós estamos com uma novidade, é uma professora, daqui a pouco vocês vão conhecer, e a professora Kátia Peck Bartoli. E ela, na área da psicologia, vai trazer assuntos que talvez você tenha dúvida, que talvez vocês nem saibam, principalmente pessoas que têm na família o filho, né, com alguma questão de comprometimento, que as pessoas falam, mas o que será que meu filho tem? Muitas vezes, um diagnóstico bem feito vai ser a resposta que você está buscando. E com vocês, doutora Kátia, professora Kátia, né? Ela falou, não me chame de doutora, né? Professora Kátia, seja bem-vinda à Triad Studio. A gente brinca aqui, né? Agora o microfone é seu, para que você conte um pouco da sua história, da sua trajetória, e aí a gente vai entrar um pouco na tua área profissional. Legal. Bom, primeiramente, queria agradecer a Triart Studio pelo convite, né, de eu estar vindo aqui, conversar um pouquinho sobre a minha prática clínica e contar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Eu comecei muito jovem, né, a trabalhar com crianças. Eu fui professora de educação infantil durante muitos anos. Trabalhei no SESI de Indaiatuba. Eu sou de Indaiatuba. Trabalhei com crianças, né, da rede rural, né? Então, crianças que os pais trabalhavam na roça, crianças que participavam de uma realidade muito diferente da que a gente vive hoje. Então, quando eu trabalhei como professora, né, na parte de educação infantil, as salas elas eram agrupadas. Então, era uma fileira de primeira, uma fileira de segunda e uma fileira de quarta série, e a única professora ali tendo que se desdobrar e dar aula para essa criançada. Eu sempre fui uma pessoa que tem assim um carinho muito grande pelas crianças. Eu falo que eu tenho, acho que um ímã, né, para captar crianças. Eu sempre gostei muito dessa realidade. E aí, quando eu fui fazer o curso de psicologia, foi já pensando em atuar com crianças. Eu fiz o curso e, logo que eu estava bem no finalzinho do curso, eu fui convidada para ser estagiária. E, como estagiária, né, do curso de psicologia, essa profissional que me convidou, tenho ainda um carinho muito especial por ela, é a Dalva, que me ensinou muitas coisas sobre a psicologia. E eu fui estagiária dela durante muitos anos. E a Dalva trabalhava como psicóloga que prestava serviço para o Detran na área do trânsito. E aí que foi o meu primeiro contato com os testes psicológicos. E eu falo que eu sou uma apaixonada por testes psicológicos. Eu sempre brinco que tem mulher que gosta de bolsa, tem mulher que gosta de sapato, tem mulher que gosta de maquiagem, e eu gosto de testes. Então chega, sei lá, no final do ano, meus filhos perguntam: "Mãe, o que você quer ganhar de presente?" "Ah, eu quero um teste novo que saiu, né?" Então, assim, eu gosto muito de testes. Eu acho, assim, um material que nos traz muitas informações, muitas coisas, às vezes, que até a própria pessoa que está sendo submetida àquele teste, ela não tem consciência, que é o que a gente chama de testes projetivos. E desde que eu comecei a trabalhar como estagiária, antes de me formar da faculdade, que eu comecei a ter contato mais de perto com esses instrumentos, eu fui cada vez mais me apaixonando. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar numa prefeitura como psicóloga, e aí eu fiz o curso de psicopedagoga porque eu fui trabalhar com crianças com problemas de aprendizagem. E aí, mais uma vez, eu atuando com os testes, e aí foi nessa época, eu acho que foi no ano de 1995, 96, que foi o meu primeiro contato com o VISC. Eu trabalhava numa prefeitura e eu aplicava o VISC nas crianças que tinham uma suspeita de dificuldade de aprendizagem. Por quê? Diferente da dificuldade de aprendizagem, é o transtorno de aprendizagem. E uma das formas da gente diferenciar o que é uma dificuldade de um transtorno é o seguinte: a criança, quando a gente aplica um teste, né, principalmente o VISC, que eu falo que é um teste que eu tenho um carinho muito grande, a criança ela tem uma inteligência dentro da média. Ela não tem um rebaixamento intelectual, mas ela tem uma dificuldade a mais na educação. Ela não consegue aprender como as outras crianças. E aí a gente vai avaliar e verificar que aquilo ali pode ser um transtorno de aprendizagem. Então, para ficar claro o que que é transtorno de aprendizagem, o que que é dificuldade. A dificuldade todo mundo tem. Às vezes uma dificuldade de matemática, dificuldade de português, que você pode estar mudando a criança de escola, mudando a metodologia, mudando o professor, a forma de estudar, e aquilo ali com o tempo é sanado. A pessoa que tem um transtorno de aprendizagem,
aprendizagem é algo mais neurológico, é algo mais difícil. E os transtornos, né, mais conhecidos é a dislexia, a descalculia, a disgrafia. E aí comecei a trabalhar com essa população. Trabalhei durante muitos anos como psicopedagoga ajudando crianças com problemas de aprendizagem. Logo em seguida, eu fui convidada para fazer um curso de violência doméstica, porque a realidade das crianças que eu trabalhava, muitas vezes eu comecei a perceber que tinha associado uma questão familiar, né, de uma desestrutura familiar. Então, eu fui fazer um curso lá na USP de violência doméstica para auxiliar tanto a orientação com os pais, de como lidar com aquelas crianças que muitas vezes eram rebeldes, que davam trabalho, né? Então, eu atuei um pouco nessa linha. Trabalhei em casa de acolhimento de crianças, né? Então, são crianças que o conselho tutelar retira da família por uma questão de proteção daquela criança, e eu trabalhei nesses abrigos. Trabalhei também na parte de adoção de crianças, então, crianças em situação de vulnerabilidade. Então, eu falo que toda a minha trajetória foi com essa parte de crianças. Então, eu falo que a minha missão de vida é ajudar as crianças e também a ajudar os profissionais a lidarem com essas crianças. Porque uma coisa é você trabalhar com criança, outra coisa é você auxiliar os professores, os psicólogos, os pais a lidarem com aquelas crianças que muitas vezes são tidas como crianças problemas, né? Sabe, Kátia, você trouxe uma questão, né, de panorama dessa saúde mental infantil. O que eu tenho percebido é um aumento muito grande de pessoas diagnosticadas ou dita com, não, ele tem eu não sei se o nome é transtorno de ansiedade ou TDAH, mas tem muita gente falando assim, olha, tá todo mundo colocando todo mundo e as crianças dentro de um balaio, e não é bem assim. E eu acho que é a importância, né? Me fala um pouquinho desse aumento de diagnóstico, e aí o que você está me contando, e eu observei bem, que se a pessoa, ou se a criança, ou o adulto também, mesmo que tardio, né? Aí no caso o adulto seria uma avaliação tardia, for bem avaliada, você tem condições de falar, Sim. É ou não é isso. Sim, e por esse motivo mesmo que eu escolhi fazer neuropsicologia. Por quê? Até foi uma questão familiar. Meu sogro estava muito doente, meu pai também muito doente. Meu pai estava com Parkinson. Meu sogro tinha uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva. E era uma doença muito rara, ninguém conhecia. E aí, quando eu decidi fazer o curso de neuropsicologia, foi para entender melhor essa questão do diagnóstico. Por quê? Porque hoje em dia eu percebo que existe uma falha no mercado, né? Então, parece assim, hoje a moda é Alzheimer, a moda é autismo, a moda é TDAH. E eu entendo que você dar um diagnóstico para uma pessoa é algo muito sério, é um divisor de águas. Então, hoje eu trabalho com formação de profissionais, eu dou aula na faculdade para o curso de psicologia, porque eu entendo que isso é uma coisa extremamente séria, porque você dá um diagnóstico errado para uma pessoa, você pode, sabe, simplesmente destruir a vida dessa pessoa. Porque imagine uma pessoa que durante anos toma uma medicação para um transtorno que na verdade ela não tem. Então hoje o meu foco, né, atualmente, é na formação de profissionais, na formação de psicólogos que consigam fazer um laudo, consigam fechar um diagnóstico com excelência, com segurança, com conhecimento técnico científico. Eu falo que o aprendizado não precisa ser sofrido. Até pela questão da minha formação, né, inicial com crianças, eu gosto muito dessa coisa da gente aprender brincando. Eu acho que você ter gosto pelo que você faz, você gostar de estudar, você gostar de aprender, é algo que o profissional, o professor, ele pode ensinar de uma forma que o aluno ele se sinta prazer em estudar mais a fundo aquele conteúdo. Então, eu falo que isso é o foco do meu trabalho hoje. Hoje eu dou aula em faculdade e eu sempre, dou aula online também, sempre enfatizo essa questão da importância do profissional ser sério, ser dedicado, ser caprichoso, ser estudioso, porque é um trabalho, gente, que é muito sério.
né? Eu falo que é um divisor de águas, né? É interessante você trazer, porque eu fiz a minha colinha aqui, fiquei anotando, e você já falou, né? O impacto que você tem na vida da pessoa, de um bom diagnóstico, ou um diagnóstico que a gente sabe que às vezes é feito de uma forma um pouco superficial, o impacto na vida dessa criança e da família é muito grande, e que eu acredito que vai ter um impacto muito grande na vida profissional. Você já está relatando a questão do estudo. Então, as pessoas estão olhando para a criança e achando que ele tem uma deficiência ou uma dificuldade, e às vezes não é. Dentro do diagnóstico você ajuda. Mas uma outra coisa que eu anotei é esse desafio do profissional, né? Como fazer esse bom diagnóstico? Essa ferramenta tem um nome, né? Eu vi se a minha cola está certa, né? Eu acho que é chamado de VISC 4. Isso. Na Então... verdade, o que acontece? Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, existem vários instrumentos que a gente pode utilizar. Tá? Então, assim, eu falo que não existe uma avaliação neuropsicológica com um instrumento só. Por quê? Porque o instrumento, ele não dá diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o profissional. Então, a gente tem várias ferramentas para a gente conseguir chegar num diagnóstico. E quais seriam essas ferramentas? Os testes psicológicos, as entrevistas que a gente faz com os pais, a observação que a gente faz com a criança. Eu tenho como prática não só conversar com os pais, mas eu converso também com professores, com outros profissionais que acompanham o caso. Eu faço uma coletânea de informações para a gente verificar quais os dados que se cruzam. E o que acontece? Os testes psicológicos, eles fazem parte desse processo de avaliação. E o que eu vejo muito, né? Eu costumo também trabalhar com supervisão. Então, tem alguns profissionais que me falam, Kátia, me dá uma força, estou com dúvida no fechamento desse laudo, o que você acha que eu posso estar aplicando? E aí, como eu gosto muito dessa área de teste, conheço vários instrumentos, né? Então, a gente vai dando, olha, aplica esse instrumento, aplica esse que é mais legal. Só que, assim, uma coisa que eu fico indignada, né, que eu acho um absurdo, é as pessoas não aplicarem o VISC. Por quê? Porque o VISC hoje é um dos testes mais importantes, indispensável para a avaliação neuropsicológica infantil. Por quê? Porque ele nos dá não só informações sobre a inteligência, o VISC ele é um teste de inteligência inicialmente, mas ele dá outras informações, a gente consegue verificar capacidade de resolver problemas, julgamento moral, a parte de linguagem, de vocabulário, então é um instrumento que ele nos dá uma série de informações. E como eu comecei a verificar que tinha muitos profissionais que não aplicavam o VISC, que surgiu essa ideia de eu ensinar o VISC para psicólogos. Eu quero te interromper, porque eu estou com um negócio aqui que está me coçando para te perguntar. Eu acho que você está deixando bem claro que uma questão é aplicar e outra questão é interpretar. Exatamente. Só que você trouxe uma coisa interessante. Muita gente talvez até desconheça essa ferramenta e eu estou vendo, você está trazendo a importância de que é uma ferramenta mais completa, ela te dá condições de fazer uma melhor avaliação. Então, eu acho que é isso. Conhecer essa ferramenta, aplicar essa ferramenta e interpretar. Corretamente, exatamente. Porque a ferramenta, ela nos dá uma série de informações. E eu vejo que hoje em dia, não são todos os neuropsicólogos, né, os psicólogos que aplicam o VISC, e os que aplicam não fazem uma interpretação profunda do VISC. Porque, como eu disse, o VISC ele nos dá uma série de informações. Então, assim, para você ter uma ideia, o VISC ele é um teste de correção informatizada. Então, você lança os dados no sistema e o sistema, né, faz todo aquele cálculo numérico. Só que quando o profissional olha aquilo, ele fala, tá, mas o que significa isso? Isso são números. Né? Então, eu entendo que o bom profissional ele tem que ter condições, estar habilitado a conseguir interpretar aqueles números, conseguir entender o que cada subteste investiga, né? Porque eu falo que o VISC, ele é um teste, a gente compra um teste, mas na verdade ele vem com 15 subtestes. 10 subtestes, eles são de aplicação obrigatória e 5 subtestes são complementares, né? Então, eu falo que a gente compra um teste, mas a gente vem com um combo de 15 subtestes. E o importante é o profissional saber o que cada subteste se propõe a avaliar, né? E não só olhar aqueles números e se limitar, olha, o QI é tanto. Né? Eu acho que essa questão do número do QI, né? O índice do QI, ele se torna até uma coisa assim
com menos importância diante de tanta riqueza que o WISC nos fornece. Você sabe o que eu senti aqui? Que quando você falou que é apaixonada por teste, aí quando seus filhos perguntam qual o presente que você quer no aniversário ou no Natal, tem algum teste novo saindo? Mas eu senti, assim, uma questão mesmo de missão, de mostrar essa ferramenta, treinar o maior número de pessoas, mas o mais importante é saber a qualidade do retorno, né, para as famílias, para um diagnóstico correto. Eu queria que você falasse, se você lembrar de algum caso, que você falasse assim, nossa, esse aqui realmente, até eu que estou acostumada, me impactou. Sim, então, na verdade, eu senti essa missão muito forte, sim, né? De tornar conhecido. Eu fico imaginando a tua aula, eu estou gostando aqui de te ouvir, imagino por conta dessa empatia e o amor que você passa na hora que você traz essa informação. Quando você falou isso daí, eu estava lembrando. Eu fui convidada recentemente para dar aula numa universidade da minha cidade, né? Na Unimax. E aí a coordenadora pedagógica me falou assim, Kátia, como que você vai fazer para você lidar com aqueles alunos que não estão com muito interesse? Qual que vai ser o seu, sei lá, o seu recurso para motivar os alunos? E aí eu falei, olha, eu gosto tanto do que eu faço, que o meu objetivo é fazer com que os alunos percebam o amor que eu tenho pela profissão. E eu acho assim que o exemplo do meu trabalho, o exemplo do meu profissionalismo, que eu acho que é o que eu quero passar para os alunos. E isso eu percebo, né, que eu consigo passar, por quê? Porque os alunos muitas vezes falam, nossa, professora, eu estou adorando a sua aula, nossa, que legal. Por quê? Porque eu não estou dando aula por uma questão assim, vou lá cumprir meu horário e pronto. Hoje eu dou aula porque eu realmente amo a psicologia, eu acredito na importância da psicologia. A gente fala hoje um número crescente de pessoas com problemas psicológicos, uma questão séria, né, envolvendo a questão da saúde mental. Então, eu entendo que a psicologia é uma área que está crescendo muito, mas ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada de uma forma assim, com bastante carinho, para que a gente se comprometa a formar bons profissionais. Eu falo que um profissional ruim na vida de uma pessoa, ela pode ser uma catástrofe, né? Então, eu sempre penso, vou encaminhar um paciente, eu fico pensando muito, por quê? Porque um bom profissional, ele pode ajudar muito essa pessoa, mas se ele não for um bom profissional, é complicado também. Então, eu falo que eu amo psicologia, eu amo ensinar psicologia, eu falo que é uma coisa que enche meu coração e até eu brinco com as minhas estagiárias, que eu falo, nossa, esqueci de ir embora para casa, nossa, esqueci de almoçar, porque eu me mergulho tanto no que eu estou fazendo e eu sou uma pessoa que eu tenho, sei lá, talvez um dedinho ali no perfeccionismo, então eu sempre acho que eu tenho que fazer uma coisa melhor do que eu estou entregando. E eu acho que o bom profissional, ele tem que pensar nisso também. Como que está o trabalho que eu estou entregando? Será que esse trabalho está suficiente? Que ele é bom? Porque eu falo que o segredo é você surpreender o seu paciente entregando mais do que ele imagina, né? Então, eu prezo por essa questão de formação de profissionais, né? A gente falou aqui um pouco de missão, né? Você assumiu esse papel de mostrar para o psicólogo, para quem está se formando, a importância de trabalhar. Você está trabalhando com a mente humana. Sim. E o impacto, acho que de um terapeuta, seja ele qual for, um coach, vou dar um exemplo de coach, né? Você pode mudar aquela história de sair do ponto A ao ponto B, mas só que você está mudando a vida da pessoa. Ela tinha uma atitude, ela tinha um relacionamento, ela tinha um emprego, e ela pode mudar dependendo do que esse profissional fala. Eu vejo essa sua paixão pela psicologia, pelo ensinar, pelo passar essa responsabilidade. Agora, o que você acha como profissional que consegue tocar o coração desse aluno? Se você pudesse entrar na cabeça dele e falar assim, cara, não é só se formar e ter um diploma, é paixão. Uma das coisas que eu falo para as pessoas que vão trabalhar com diagnóstico, porque tem muitas pessoas que falam, quem que dá diagnóstico? Muitas pessoas ainda acham que é só o médico que dá diagnóstico, né, de transtornos mentais, mas o psicólogo também está habilitado desde que ele tenha um conhecimento técnico-científico para isso. Então, assim, eu sempre falo que um bom profissional, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, mas ele tem que ter uma empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar daquela família que veio te procurar, pedindo uma resposta. Porque assim, às vezes, quando a gente fecha um laudo, e eu penso, gente, como que essa família vai receber esse diagnóstico?
Porque para algumas pessoas existe muito preconceito, né? Então, assim, eu falo que a devolutiva, né, o momento em que você vai entregar o laudo para aquela família, você vai explicar para aquela criança o que ela tem, é um momento que precisa ser muito cuidado, né? Então, eu procuro, assim, trabalhar de forma lúdica, eu faço livrinhos, eu faço desenhinhos, né, explico para a criança o que ela tem na linguagem dela, e isso eu entendo que é um cuidado. E os pais, eles sempre se surpreendem, porque eles vêm buscar um laudo, e o laudo é uma coisa técnica. E no final do laudo, eu sempre passo uma informação do que é aquilo, eu apresento os pontos positivos daquela criança, os pontos negativos, o que precisa melhorar, e eu tomo o cuidado e eu ensino isso para os meus alunos, para que essa criança não saia com o diagnóstico com a possibilidade dele ser usado como uma muleta, ou seja, eu tenho TDAH, então vou ser um fracassado na vida. Eu tenho, sei lá, uma dislexia, então nunca vou conseguir, né, ter sucesso profissional. E não, gente, eu sempre trago exemplos de pessoas que também têm esse problema, esse transtorno e que também tiveram sucesso. Então, eu sempre ensino para os meus alunos que a gente tem que ter um cuidado na forma de passar isso para a criança, na forma de passar isso para os pais, um momento de acolhimento em que os pais vão tirar todas as dúvidas, né? A gente vai dar dicas de manejo, o que pode fazer, o que não pode fazer. E isso é o diferencial, porque assim, o profissional ele tem que gostar do que ele faz para ele poder fazer isso. Então, eu falo que uma avaliação neuropsicológica não é só um laudo que você entrega, né? E sim tem todo um respaldo por detrás do que a família vai fazer com aquele diagnóstico que recebeu. Eu queria falar agora um pouco do aluno, praticamente se formando, ou alguns, como você falou, alguns depois que se formam, liga para você. Sim. Professora, Kátia, aqui eu não sei o que eu faço, deu isso. Aí você fala, tira uma foto, manda para mim, aí eu vou te ajudar. Mas assim, o que pode ajudar, eu já entendi, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você amar aquilo que você faz, isso já resolve 50% do medo, que é na hora que você está ali na frente de um paciente, principalmente numa família, porque às vezes a pressão da família é maior do que o paciente. Sim. Você e o paciente ali no teu lugar sagrado é tranquilo. Mas a família vem com tanta expectativa e isso deve gerar um medo nesse recém-formado. O que você orienta a eles, além de buscar o conhecimento e se dedicar, que a tua experiência que você já viveu, né, que você pode passar para eles? A dica que eu dou é assim, se coloque no lugar dessa família. Tente sentir o que essa família está sentindo. Recentemente eu peguei um caso de uma mãe assim, sabe quando o filho é a razão da vida? Aquele filho foi muito desejado, foi planejado, e a mãe, eu percebia que ela tinha muita insegurança em receber um diagnóstico. Na verdade, ela percebia que o filho dela tinha algumas dificuldades, mas sabe quando a mãe vem e fala assim, pelo amor de Deus, fale que meu filho não tem nada, eu preciso ouvir. E aí eu fui sentindo aquela dor daquela mãe e eu falava, eu tenho que ter um cuidado para abordar esse assunto de forma que a mãe entenda, que a mãe aceite. Por quê? Porque ainda existe muito preconceito. E hoje tem muitas pessoas que têm uma vida relativamente adaptada, saudável, uma vida feliz, mesmo tendo um transtorno. E aí você deve estar pensando assim, tá, Kátia, mas então por que saber? Por que descobrir se a gente tem ou não? Porque assim, muitas vezes a pessoa ela se sente inadequada, sente que tem alguma coisa que não tá legal e não sabe o que é. Um dos meus primeiros pacientes que eu atendi, ele chegou para mim e falou assim, Kátia, ele tinha acho que 9 anos. Ele chegou para mim e falou, Kátia, eu preciso saber o que eu tenho. E aí você olha uma criança de 9 anos, né, com as bochechinhas tudo rosada e fala assim, com aquele olhar assim, olhando para cima e fala, Kátia, eu preciso saber o que eu tenho. E eu perguntei para ele, mas o que você acha que você tem? Ele falou, eu tenho certeza que eu sou burro. E aquilo, assim, sabe quando me cortou o coração? E eu apliquei o VISC e eu vi que ele não tinha, de burro ele não tinha nada. Muito pelo contrário, ele tinha uma inteligência acima da média, ou seja, ele era bastante inteligente. E aí, eu avaliando, eu percebi que ele tinha uma dificuldade expressiva na parte de leitura. E aí o diagnóstico final foi dislexia. Mas assim, esse caso me impactou tanto, por quê? Porque quando eu cheguei para esse menino e falei, olha, você tem dislexia? Ele olhou para mim assim, sabe, com os olhos cheios de lágrimas e falou, posso te dar um abraço?
Eu falei: "Pode". Aí ele falou assim: "Você não sabe que você salvou a minha vida". Por quê? Porque eu tinha certeza que eu era burra. Eu via todos os alunos da minha classe, todo mundo sabendo ler, sabendo escrever corretamente, e só eu que não. Então, naquele momento, eu entendi o quanto é importante você saber o seu diagnóstico. E aí, o que que acontece? A gente tem várias estratégias. Hoje tem audiobooks, hoje tem formas da pessoa estudar. E não é porque ela tem dislexia que ela não vai ter sucesso na vida. Ela pode ter uma vida tranquila, feliz, ela sabe da dificuldade dela, ela vai conseguir ler e escrever se ela tiver o estímulo correto. A única coisa é que ela vai ter mais dificuldade do que outras pessoas. Da mesma forma, uma pessoa que tem autismo. A pessoa que tem autismo fala: "Nossa, eu sou tido como esquisito". Gente, as pessoas que têm autismo, se você souber descobrir as habilidades que eles são pessoas assim apaixonantes. Né? Então, assim, eu percebo que existe muito preconceito, tanto da pessoa que tem o transtorno, como da família, da sociedade. Então, você dá um diagnóstico, explicar quais são os pontos positivos, os pontos negativos, eu acho que vai, sabe, acalmando aquele medo, aquela tensão, e a pessoa pode, mesmo sabendo da dificuldade dela, seguir a vida, né? Então, eu acho que eu falo que é um divisor de águas. E o que eu percebi aqui na sua fala, que o medo, acho que ele sempre vai existir, porque é o que nós falamos. Você está mexendo com a mente ou com um diagnóstico que pode mudar a vida da pessoa. Mas o fazer com carinho, com dedicação, é o que vai te dando mais segurança, te dando tranquilidade. Tanto é que hoje você se tornou professora e mentora, acredito eu, que muitas Sim. pessoas acabam mentorando. Mas assim, lembra quando você chegou aqui hoje no podcast? Você disse, nossa, é meu primeiro podcast. E eu queria te dizer como é que está sendo essa experiência para você, porque é uma forma diferente de se comunicar. Então isso vai chegar a muitas pessoas, como você talvez. Você deve ter assistido muito podcast e falou assim, mas hoje eu estou no meu. Então, para mim está sendo uma experiência assim que eu falo, gente, não acredito que eu estou vivendo isso. Por quê? Porque eu sou de uma geração, né, em que não existia esse tipo de coisa, né? Hoje eu estou com 55 anos, então a gente vê que a tecnologia ela está evoluindo e o conhecimento através, né, dos cursos online, né, das redes sociais, ele consegue chegar para muitas pessoas. Por quê? Se a gente, né, recentemente eu fiz uma pesquisa para saber quantos psicólogos tinha no Brasil. Existem muitos psicólogos, mas a grande maioria está nos grandes centros. Então, assim, psicólogos que estão em estados mais distantes, é mais difícil de chegar essa informação, né? Então, eu falo que as redes sociais contribuem para, sabe, para a gente conseguir transmitir o conhecimento e a psicologia, a gente tem que estudar, tem que sempre estar se aperfeiçoando, tem que estar buscando conhecimento. Por quê? Porque, principalmente na avaliação neuropsicológica, um paciente é diferente do outro. Então, eu falo que cada paciente que chega é uma oportunidade de aprendizado, né? Que a gente vai se desenvolvendo, é um caso novo, né? E, da mesma forma, participar das redes sociais. Eu não tinha o costume de gravar vídeos, conhecia muito pouco essa coisa de Instagram. Então, para mim, está sendo um aprendizado também e um desafio, né? E eu gosto da palavra desafio, porque muitas vezes quando a gente está treinando outras pessoas, eu também trabalho como treinador, fiz formação em coach, e é muito fácil você falar para o outro, faça isso, perca o medo, vai lá, você é bom, você tem uma imagem boa. Aí você pergunta, e você já fez? Então, acho que falar de desafios para os seus alunos, para esse público, como você falou, vai chegar no mundo inteiro. Esse podcast hoje, se é na língua portuguesa, ok, nós vamos aonde tem língua, aonde você pode legendar em qualquer língua do mundo. Então, nós não temos a real noção e dimensão da onde nós podemos chegar. Aí você fala, puxa, aquele meu sonho que eu comecei me desafiando lá atrás, quando eu olhei para a rede social, quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos sozinhas, que eu sei, eu te acompanho, e hoje eu fui desafiada de novo, porque assim, quando a gente olha as câmeras, quando a gente olha um estúdio, ele é desafiador, mas você vê que você superou mais um desafio. Então você percebe como você tem hoje um lugar de fala que você pode falar o quanto é difícil superar um desafio. Só que o resultado é incrível, né? Então, e você sabe que você está falando essa questão de desafio? Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, né? Logo que eu me formei, né, do curso de neuropsicologia, eu peguei um caso que realmente foi um desafio na minha vida. Até hoje eu fico pensando, falei, gente, como que eu fiz isso, né? Chegou até mim uma mãe falando, Kátia, eu quero que você atenda a minha filha,
Eu quero que você faça uma avaliação neuropsicológica da minha filha. Minha filha tem 21 anos, só que ela não fala e ela não escuta. Ela é surda e muda, ela teve um problema, no nascimento, ela teve uma malformação do cérebro e eu quero que você faça uma avaliação neuropsicológica. E eu pensei, eu falei: "Gente, e agora? Como que eu vou fazer?" Porque a grande maioria dos testes, a gente precisa dar as instruções verbais, né. E aí eu tive que adaptar, né, como ela tinha 21 anos, eu não poderia estar aplicando o VISC, mas eu não poderia aplicar outros testes, né, de acordo com a idade, porque ela não tinha o nível de compreensão era bem mais baixo, então eu falei: "Vou aplicar o VISC de uma forma qualitativa, para eu verificar o que que ela consegue e não consegue fazer". Então muitas vezes aparece, né, no consultório, casos que são um desafio. E esse daí eu falei: "Não, eu vou conseguir fazer avaliação, conseguir adaptar", porque assim, antigamente não existia testes psicológicos e os profissionais faziam avaliação neuropsicológica através da observação clínica. Então eu juntei, sabe, um pouco de um recurso aqui, um recurso ali, e aí eu consegui fazer. Fiquei muito, assim, apreensiva, fui buscar supervisão também, porque quando a gente começa, né, no início dessa carreira, é importante a gente conversar com outros profissionais. E aí quando eu entreguei o laudo, a mãe me deu o retorno e falou: "Kátia, o neuropediatra pediu seu telefone, porque ele falou que ele nunca viu na vida dele", ele trabalha como neurologista há mais de acho que 35 anos, parece, e ele nunca viu um laudo tão bem feito. Gente, eu fiquei tão feliz que eu fiquei com vontade, sabe, de pôr num outdoor, assim, com luz piscando, banda passando, porque aquilo é o reconhecimento do esforço, do trabalho. Então eu falo que isso não tem preço. E eu queria muito que os outros profissionais pudessem sentir, né, os outros psicólogos, neuropsicólogos, sentir a satisfação que eu senti nesse dia, de falar: "Puxa vida, eu estou conseguindo fazer um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade". Então é isso que eu me proponho aqui, né, na minha vida atualmente, é fazer com que os profissionais se realizem, né, como psicólogos, como neuropsicólogos, que conheça profundamente os testes e que possa trazer um trabalho de qualidade. Você sabe que eu tô aqui te ouvindo e eu lembro da fala quando você chegou hoje. Mas quanto tempo demora, né, um podcast? Aí eu falei, olha, pode demorar 30, 40 minutos, uma hora. Mas será que tem tanto assunto? E é tão incrível, porque o tempo passa, a gente tá chegando no final. Por Aham. incrível que pareça, você falou assim, eu não acredito, estamos chegando no final. E como o medo, às vezes, ele não permite que uma pessoa consiga realmente, paralisa e não consiga realmente desenvolver tudo o que ele tem condição. E aí, como a gente está chegando no final, o grande desafio seu hoje seria assim, hoje, qual a mensagem que você deixaria para as famílias ou para as famílias e para quem está se formando essa paixão pela profissão de psicólogo? E aí eu queria que você olhasse para essa câmera, agora é um momento só seu de deixar esse recado que vai chegar a muitas pessoas. Meu Deus, que responsabilidade. Então Mas vamos lá. era a única pegadinha que eu tinha para você, era essa. Olha, a minha mensagem é para os psicólogos. Psicologia, gente, é uma ciência linda, é uma ciência que ajuda as pessoas, ela vai no íntimo das pessoas. E eu entendo assim que você, profissional, que está estudando, que já é formado, que já é psicólogo ou que já trabalha há anos com isso, respeite o seu paciente, respeite a família do seu paciente, faça um trabalho de qualidade, estude, não tenha medo de se desafiar, não tenha medo, sabe, de falar: "Ai, não vou conseguir, dar conta disso". Busque a ajuda de outros profissionais mais experientes, porque às vezes a gente fica inseguro e fala: "Ai, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir aplicar esse teste? Será que eu vou conseguir dar um diagnóstico correto?". Gente, a gente não está sozinho, tem outros profissionais que estão aqui, né, que podem nos auxiliar. Eu, agradeço muito aos meus professores, eu tive vários professores que marcaram a minha carreira, muitos que eu pedi socorro na hora que eu estava desesperada, que falava: "Gente, como que eu faço?". Investi muito em supervisão e hoje eu entendo que graças a esses professores que, sabe, se dedicaram a ensinar neuropsicologia, que eu consigo hoje passar um pouco do que eu sei para os outros profissionais. E eu espero assim que caso vocês tenham alguma dificuldade, eu me coloco à disposição. Então deixa também como te encontrar na sua rede Ah, social. sim. Minha rede social é profa
www.katia.pec.bartoli. PEC é P-E-C-H-T. E Bartoli com L só. Kátia, eu queria te agradecer. Imagina, eu que Foi incrível. agradeço Você a viu que eu tô até com a mão oportunidade, gelada, tá? porque é uma responsabilidade Imagina. entrevistar uma pessoa com tanto conhecimento. Obrigada pelo convite, obrigada Triarte Studio. Qualquer coisa, estou à disposição. Então tá. E outros convites serão feitos, pode ter certeza. Obrigada. Bom, a gente queria agradecer mais um episódio da Triarte Studio, nosso podcast, que traz histórias que realmente impactam a vida das pessoas. E a gente sempre termina dizendo, a próxima história pode ser a sua.